Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer receber todos vocês na nossa casa. Eu queria hoje dar uma palavrinha com vocês antes de começar. Desde que a hora que começa a palestra aqui, a gente já está recebendo o tratamento, tá? Sendo preparado ali para o passe. Então a gente queria pedir assim, para não ter muito burburinho, não ter celular, porque tem dia, hoje tem pouca gente, mas quando tem muita gente, acaba que acontece, né? De ter um celular ligado, ter um burburinho. E ali no passe, gente, a gente precisa estar receptivo também para que a espiritualidade, para que Jesus possa nos abençoar, né? Com o passe. E aí, assim, a gente tem notado que algumas pessoas têm entrado com o celular ligado. E aí, a espiritualidade vai ter mais dificuldade, né? Então, a gente precisa estar receptivo, conectado com a espiritualidade, com muita fé, para a gente poder receber as bênçãos que, com certeza, são muitas no caminho de paz, tá bom? Eu vou fazer uma leitura para vocês do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o gozo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio ser. Renascemos da terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade, em contato com os afetos mais próximos. Temos copiosos material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Vamos agora serenar as nossas mentes, deixar todas as preocupações afora, todos os problemas, ficarmos aqui tranquilos, equilibrados, para que a espiritualidade maior possa agir sobre nós, para que Jesus possa estar aqui ao nosso lado.
Então, vamos orar com fé, com bastante serenidade, com bastante amor, pensando no nosso próximo, com carinho, com amor, enxergando os nossos problemas como necessidades que ainda temos. E vamos pedir a Jesus que nos ajude nessa caminhada, que nos dê a sustentação necessária, que nos dê amparo. Pedir aos amigos espirituais que estejam sempre ao nosso lado, olhando por nós, direcionando o nosso caminho. Queremos pedir nesse momento aos mentores espirituais, ao mentor espiritual do nosso trabalho, que esteja conosco, dilatando o nosso entendimento, auxiliando o nosso palestrante, para que a sua mensagem possa chegar até nós. Com a espiritualidade maior ao nosso lado, com o auxílio de Jesus, com o amparo de Jesus, nós pedimos licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, e que assim seja. Então vamos convidar o Tony, é um prazer de receber sempre, você sabe disso. Boa noite a todos. Jesus nos auxilie sempre na compreensão dos seus ensinamentos, principalmente na prática, no dia a dia, a fim de que a gente possa alcançar o objetivo que nos propusemos por mais essa oportunidade. É interessante quando ele nos deu aqui. Essa mensagem de Orlando é uma receita para a vida toda, uma receita de saúde, de confiança, que efetivamente a gente volta mais uma vez da oportunidade da vida, para mais velho, com sentido, dizer o Paulo, né? Para que a gente possa refazer o que nós fizemos numa outra oportunidade, um entendimento mais amadurecido agora, com mais experiência de vida, com mais experiência da espiritualidade, com requisitos auridos na espiritualidade antes do renascimento, para que a gente possa voltar e fazer agora diferente. A nossa ignorância, por vezes, naturalmente, pelo nosso estado de evolução, levou a fazer de uma forma errada. Naturalmente, repetindo, dado o nosso nível de evolução. Então é um processo, né, essa nossa evolução, em que a gente do lado de lá percebe o que nos aguarda de pouco. A intensidade de luz e bem-aventuranças que estão fadadas a nos alcançar, que ninguém nem nada pode impedir que a gente alcance. De vez que esse projeto de cada um de nós não é um projeto nosso especificamente, muito embora a maior parte de nós no estádio que já nos encontramos, com certeza participamos do nosso projeto de lá, concordamos com ele, acordamos com ele e viemos para cá sabedores do que nos aguardava. Lógico que sempre no estágio que a Terra se encontra de provas de expiação, já às portas, já na iminência de transformar de provas de expiação para a planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer, é natural que a gente vai encontrar dificuldades, testemunhos, desafios e obstáculos concernentes com as nossas, o que a gente merece, não, concernentes, a gente merece tudo de bom, tudo filho de Deus, cada um de nós e todos. Por isso, e repetindo, ninguém pode nos impedir de alcançar a bem-aventurança a que nós estamos sujeitos e fadados, porque o nosso projeto é de Deus. Mas então, voltando, não o que nós merecemos, porque nós somos filhos de Deus. A nossa filiação, independente do sobrenome transitório hoje, é do mesmo Pai. E essa nossa filiação divina nos garante esse estágio de saúde perfeita e felicidade plena que todos haveremos de alcançar. E já nesse estágio presente, a gente não por acaso podemos fluir do entendimento espírita e não nos fazendo melhor do que ninguém por sermos espírita, mas nos abre sobremaneira o entendimento das leis de Deus, tirando de nós o peso da culpa e do erro, mesmo porque o próprio Cristo percebe, logicamente, e respeita os nossos erros como parte do processo dos nossos acertos e da nossa evolução. Mesmo porque no estágio em que a gente está alcançando de virtudes e
é um processo. É um processo que é passo a passo. A gente sabe que nada na natureza está salvo, muito menos a nossa evolução. Mas hoje nós já estamos imensamente melhores do que na encarnação passada, que dirá em 2, 3, 4 anos atrás. Hoje, antigamente a gente não levava desaforo para casa. A gente não mexe comigo não mexe comigo que eu não faço nada, mas se mexeu comigo eu não preciso de ninguém, eu não converso com fulano, eu não ligo com fulano, eu não pago minhas contas, vai por. E a gente hoje já entende a necessidade da nossa integração uns com os outros, mesmo porque o projeto de todos nós, no estágio que nos encontramos, é mais ou menos semelhante. Todos nós queremos a mesma coisa, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos avançar na nossa evolução. E nesse estágio agora em que a gente se encontra, repetindo, a retirada da culpa do nosso erro é uma bênção inimaginável, é uma bênção incomensurável que a gente tem hoje. Porque antigamente a gente falava que se faz, que se paga, Deus está nos olhando, Deus castiga, como se Deus tivesse uma cadernetinha para cada um de nós. Na verdade, agora não é mais cadernetinha, seria uma tela, um arquivo, né? Um arquivo para cada um anotando. Você fez isso, me aguarde, nada disso. Deus é amor, Deus não nos pune nunca. Eu estudei isso um dia numa palestrante na nossa casa, Deus não nos pune nunca, Deus não nos pune nunca. Aí a gente para e fala, mas como não? E o que eu estou passando? Repetindo a necessidade, a possibilidade de fazer diferente agora que nós fizemos, destoante das leis de Deus, das outras experiências. Porque a gente teria então duas opções: ou a gente voltaria e aprenderia a fazer diferente e melhor, ou a gente iria para o inferno, o sofrimento eterno, que a gente poderia questionar qual mãe que estaria. Olha, a gente sabe que não tem inferno, não tem céu, não tem lugar, não tem nada disso. O inferno, o céu, o reino de Deus, Jesus nos ensinou, não procures aqui, nem a luz, o reino de Deus está dentro de nós. A nossa ideia de Deus está na nossa consciência. Então, nós somos artífices do nosso destino. A gente fala, poxa, mas então por que eu estou passando por isso? Refazendo de uma forma melhor do que eu fiz da outra vez, de uma maneira distante das leis de Deus, e podendo também ser provado naquilo que eu pedi para ser provado. Em outras experiências, a minha impaciência me levou a complicar minha vida, meus relacionamentos. Eu pedi do lado de lá que a espiritualidade, o amor de Deus pudesse me ajudar agora a ser mais paciente. Como é que eu vou ser mais paciente? A gente não compra nem por método, nem por quilo a paciência, e é tão fácil adquirir paciência. Eu já falei aqui, eu acho interessante, né? Eu já falei, desculpe repetir, mas tem uma rua ali do centro da cidade, quando eu estou saindo lá de casa do centro, a Coronel Antônio Alves para Floriano Peixoto. Eleusa, parece que é mais de 3 minutos para aquele sinal abrir, né? Você liga, você aumenta o som, você troca a música, você olha a luz, você olha, está vermelho, né? E são 3 minutos. Então olha que coisa interessante, né? A gente estamos num planeta que tem 15 bilhões e 500 milhões de anos atrás, que o Cristo já era Cristo e construiu essa sala de aula para nós, e o telescópio Hubble falou que tinha 200 bilhões de galáxias, o telescópio agora né? James Webb, mais moderno, nós não temos 200 bilhões de galáxias, não. É muito. Nós temos 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia com 200 bilhões de sóis, cada sol com seu cortejo de espírito. Que universo é esse? Que tamanho, que enormidade de coisa é essa para a gente entender esse ou aquele governante, essa bomba, essa guerra, isso ou aquilo, que não vai nos tirar realmente, ou a complicação de uma guerra que a gente tem acabado de participar de outra vez e tudo, mas essa enormidade das coisas de Deus, né, é uma comprovação do amor que Ele tem por nós. E o interessante é que nesse amor que Ele tem por nós, Ele nos ama desde o instante primeiro da nossa criação, repetindo aqui, Deus não vai esperar a gente ser igual a Jesus para nos amar, não, nós somos criatura e criação dele. Ele nos ama no instante primeiro que Ele nos criou. E Ele nos criou com tanto cuidado, sem nenhuma personalismo, sem nenhuma vaidade, mas Ele nos criou com tanto cuidado, que nós temos 8 bilhões hoje encarnados, e repetindo aqui, ninguém tem impressão digital igual a outra. Ele fez um cuidado especial por cada um de nós.
A impressão digital é a nossa referência, até legal, né? Legal da impressão digital. E nenhuma é igual a outra, interessante, de nenhum dos dedos. A íris do nosso olho já é também capaz de valer para questões legais, para a nossa definição, né? Esse Deus nos criou dessa forma, com esse cuidado especial. A gente passa por isso, mas o que tem a ver a impressão digital? É um cuidado especial para mostrar para nós que cada um de nós é especial, porque nós somos criaturas dele. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós, por isso que a ideia de Deus está na nossa consciência, por isso que Jesus nos abençoou. Não nos deixarei órfãos, estarei convosco até o final dos tempos, onde o final dos tempos não é o final do mundo, mas o final do homem velho, o final do homem do homem orgulhoso e egoísta, embora sejamos todos ainda orgulhosos e egoístas, faz parte do nosso nível de evolução. Mas, embora tudo isso, a gente já tem esse entendimento de Deus facilitado pela doutrina. Nós não precisamos mais temer a Deus. Antigamente se falava, você tem que ser temente a Deus. Hoje a gente entende que a gente deve amar a Deus, agradecer a Deus. Lógico que nós estamos aguardando e esperando na expectativa de algumas conquistas, bem cedo, lá no material, sim, faz parte. Lá no material, embora secundário, mas faz parte. Por isso que Jesus, nas suas bem-aventuranças, nas 7 bem-aventuranças, que tem uma sequência lógica, você só passa para a segunda quando você satisfaz a primeira. Na terceira ele falou bem-aventurado, ou na segunda ele falou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como que Jesus promete a terra, falando das coisas do céu. Porque enquanto a gente não está no céu, logicamente, né, na vida espiritual, nós precisamos das coisas da terra, sim. As coisas secundárias necessárias, né? O dinheiro que faz esse ventilador também não está ligado para a água aqui, né? Esse ventilador, essa sala, esse celular, o automóvel, a vacina, eu falei Cibalena, não sei se eu já falei aqui, eu falei Cibalena numa outra palestra, o pessoal, Johnny, o quê? Foi Cibalena. Esse é antigo, né? Aí eu me entreguei, né? Falei, não, gente, o avô falou isso para mim. Mas assim, ninguém sabe desse verdade de Cibalena. Tem ainda Cibalena. Você sabe, não, eu só eu. Tem mais não. Gente, sou só eu não. Eu tomou Cibalena. Cibalena é o que? O Rio Oeste, sei lá. Eu acho que é tipo, seria pirona hoje, né? Deusaldino. Pois é, então Cibalena é isso, todo mundo tomou um nome dele. Mas então, a gente tem tudo isso já facilitado para nós, a internet, o celular, o automóvel, o avião. Nós temos a doutrina espírita, que não nos julgue, que não tira essa culpa nossa de que a gente fez errado para voltar e pagar. Está aqui na porta, aqui, por que nós estamos aqui? Nós nascemos onde que a gente precisa, nós estamos reencontrando os nossos parentes. E dentro dessa reunião de parentela, com certeza, às vezes nós temos alguns desafetos, temos muitos afetos, mas temos alguém que a gente precisa, com ele, aprender paciência, talvez com ela, com ele, aprender a perdoar. E o Chico Xavier falava que ele achava mais difícil para o ser humano era perdoar, porque o perdão, por isso que a gente é artista do nosso destino, porque o perdão está na nossa, nós estamos para falar que a mão, o dedo na mão, depende de nós. O perdão é uma vitória sobre o nosso orgulho. Quando eu não perdoo, eu falo, você sabe com quem você está falando? A gente fala, você sabe com quem você está falando? Olha, poderoso, né? Você sabe com quem você está falando? Estou falando com uma pessoa igual a mim mesmo, lutando para ser feliz, errando e acertando, e tendo a oportunidade agora de fazer diferente, por isso nós estamos aqui. E essa, então, experiência, como a Neuza leu aqui do Fonte Viva, do Emmanuel, né? Nós estamos com a oportunidade agora de fazer diferente. Voltando à questão do merecimento, não é o que a gente merece, que a gente tem, nós merecemos tudo bem, nós somos filhos de Deus. E o testamento, o inventário de Deus já está pronto. A nossa herança já está dividida certinho, igualzinho para todo mundo. Ninguém tem mais do que um, já está separado. Nós estamos alcançando as virtudes e a condição de fruir dessas bem-aventuranças, dessa herança, que não é uma herança material, mas uma herança de paz, uma herança que escapa do nosso entendimento. O que é bom? O que nós vamos fruir de felicidade como espírito puro, como espírito crístico? Será que nós vamos viajar no tempo? Nós vamos no futuro? Nós vamos no passado? Nós vamos passar férias em Júpiter? Tem 22, cada uma de uma cor?
Nós vamos passar em Saturno, que tem uns anéis fosforescentes em volta dele. Nós vamos viver uma situação em que, como cá na Terra, assim, passando de prova e expiação para regeneração, o bem vai prevalecer, olha que maravilha. Então, nos aguarda tanta coisa boa, né, que a gente, efetivamente, devemos estar com o nosso coração aberto à gratidão a Deus. Logicamente, já falamos, nós temos expectativa e queremos alcançar várias situações, até da parte material, sim. Mas a gente não pode perder nunca na frase de Shakespeare, falou uma vez, né, que a gente sofre pelo que a gente não tem. Olha que coisa bonita, né? A gente sofre pelo que a gente não tem e deixa de aproveitar o que a gente tem. Eu falei isso com o vizinho meu lá, né, o seu irmão, falei para ele, seu irmão, já não entende ser diferente. Para o seu irmão, como é que o senhor não entende? Assim, a gente sofre pelo que não ganha, não aproveita as coisas que a gente já tem. Falou no popular, né? Para o seu irmão, o senhor virou Shakespeare, né? Mas é mais ou menos isso, né, gente? Quanto vale a gente falar, quanto vale a gente ouvir, quanto vale a gente ver, quanto vale a gente saber ler, quanto vale os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos, esposa, irmãos, quanto vale o nosso trabalho, a nossa casa, quanto vale o que a gente tem, para a gente se prender naquilo que a gente não tem e aguarda ter, e enquanto a gente não tem, a gente se sente infeliz, e a gente acha que participando do nosso projeto de vida para vir para cá, nós erramos o nosso projeto. Como é que eu fui pedir uma coisa dessa? Pedimos porque a gente sabe onde, o que nos aguarda de bom. E como que eu vou alcançar isso? Através da prática do bem. Por isso que a faca e o queijo está na nossa mão. Eu vou ter a oportunidade de perdoar, de ter paciência, de conviver bem com as pessoas, porque o restante, a doença, tem o remédio que tira a dor, que auxilia na recuperação da saúde. Nós temos a condição financeira, que pode ser alterada e perdida, mas a gente pode reaver e remediar isso aí. Mas os nossos relacionamentos é que nos identifica cada um como filho de Deus e como irmão do outro. Por isso que a gente está fadado a viver em sociedade, por isso que a família é a base de tudo. E Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria se a família fosse diluída, se o homem acabasse com a família. Os espíritos respondem a volta ao primitivismo, ao egoísmo exacerbado. Porque na família você renuncia, na família você tem a possibilidade de ofender, você segura, você entende, você vê na renúncia e no amor de mãe a bênção que é você estar junto, depois com os filhos, com os irmãos, com os netos. A família é a base de tudo. Nós nascemos dela, reencontrando os nossos amigos, e esse ou aquele desafio, sim, mas na oportunidade de vivenciar o amor que Jesus nos ensinou. Muito bem. Mas, dentro dessa questão, nós temos agora dois momentos de entendimento. O primeiro momento em que o Humberto Campos, no livro Cartas e Crônicas, psicografia do Chico Xavier, do Espírito Humberto Campos, conta um caso que ele recebe de um espírito, a colocação que os espíritas, ele sentia, esse rapaz espírita, conversando com o Humberto Campos na comissão, ele via que os espíritas tinham muito sentimento de culpa, tinham muita autocensura. Eles desencarnavam e vinham com mensagens que, como uma folha corrida de grande trabalho realizado durante a vida espírita aqui na Terra, que ele deveria ter feito muito mais, ele quer voltar para fazer muito mais. Então, esse sentimento de culpa parece que não tinha sentido de ser, porque são pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o bem, de trabalhar no bem do semelhante, trabalharam, fizeram e se sentem do lado de lá falidos, querendo voltar para fazer mais. E o Humberto Campos, então, responde a ele que ele admira muito os espíritas, porque são aqueles que vivenciam de novo. Vivenciam de novo os ensinamentos de Jesus. Eu lembro disso uma vez, eu estava muito tempo, eu falei de pagamento, agora vou falar de cheque, agora eu lembrei disso. Eu tive um tempo, uns negócios lá no Maria Lobato, lá, e tinha que assinar um cheque, né? E eu tinha que assinar um cheque de R$60 na época lá, né? Eu estava com o Raif frequentava com a gente lá, o Raif ginecologista, né? E a gente feliz com a esposa dele. Ele
estava lá vendo o negócio, eu tinha que fazer um cheque de R$60 e parei no centro, né, fiquei assim pensando também, porque é consigo, no exército, aí, John, o que foi? Não, 60 aí, não, faz 2 de 30 e tal. Não, esquece esse negócio agora. Vivenciar de novo os ensinamentos de Jesus. O Bert Campos fala para ele então que o Espírito está reenvelhecendo os ensinamentos de Jesus, e por isso ele não sabe de outra pessoa do entendimento religioso que tem tanta liberdade de pegar as lições de Jesus e fazer uma apreciação das lições de Jesus. Então, por isso, clareia o entendimento das pessoas, e essa pessoa com esse entendimento quer passar isso para frente. E aí eu conto no caso, aí nós vamos entrar nessa questão da necessidade da nossa corrida até aqui, da importância dessa doutrina espírita para nós, para depois a gente fazer o outro parte das nossas dificuldades enfrentadas. Humberto Campos conta então para esse rapaz que, segundo em determinado momento, Kardec foi dormir muito impressionado com uma coisa que ele ficou sabendo de Lutero. Lutero foi o que se vencedor da doutrina da religião católica, né? E fundou o protestantismo, né? Que ele não concordava que não condenando nenhuma religião, né? Cada um está naquela que se satisfaz e convence. Na época, os evangelhos eram lidos ou em grego, ou latim, e ele alemão. O Lutero queria que a Bíblia fosse traduzida para o alemão, para o pessoal poder entender o que estava acontecendo, né? E aí aconteceu uma disparidade do pessoal lá católico, ele separou o protestantismo e tudo bem. Mas o Lutero conta um caso que um dia ele dormiu e acordou num paraíso, que ele pôde visualizar as condições de felicidade que aguardavam os seres humanos de futuro. Ficou muito impressionado. E o Kardec foi dormir essa noite muito impressionado com esse sonho do Lutero. Aconteceu que ele dormiu, uma vez ele dormiu, ele saiu do corpo, foi transportado do corpo, chegou um espírito de alta hierarquia junto dele, um mentor, e ele saiu andando com Kardec na espiritualidade. E chegou num fosso, mais ou menos assim, cheio de espíritos, em gritaria, um fosso muito escuro, muito difícil, nevoento, uma situação muito crítica. E Kardec olhou aquilo junto com esse rapaz, com esse mentor que estava do lado dele, o pessoal xingando, gritando, dando gargalhada, e o Kardec olhou aquilo e falou: meu amigo, mas o que é isso? Que espíritos são esses aqui? Interessante, aonde nós vamos chegar a ideia, que vale para nós outros espíritos, que está falando do espírito, né? Lá, na espiritualidade. Que situação que é essa aqui? Esse pessoal aqui são os crucificadores de Jesus? E o mentor falou: não, Kardec, os crucificadores de Jesus realmente não sabiam o que estavam fazendo. Quase a totalidade deles já foram atendidos por Jesus, já reencarnaram, reaprenderam, e muitos deles já estão até em outros planetas, em outra situação. Né? Kardec então pensou: então serão os grandes imperadores da época? E o mentor: não, um espírito de Tibério ou de Calígula não tinha a mínima noção de espiritualidade. Eles também já foram encaminhados para aprendizados, para escolas, então estão já se refazendo perante o que eles fizeram na época que estiveram aqui. E o Kardec pergunta então, pensando, serão então os algozes dos cristãos dos primeiros tempos do cristianismo, que perseguiram os cristãos? De novo, o rapaz fala: Kardec, os homens e mulheres daquela época só tinham a tinta de civilização, era completamente ignorante do bem, de fazer o bem, da importância de ser bom. Eles também já foram atendidos e estão se remediando perante as coisas erradas que se fizeram. Kardec pensou então: poxa, mas que esse pessoal foi nessa condição muito difícil, que sofrimento atroz é esse? Então, o que esse pessoal fez? E Kardec então pensou e falou: já sei, os grandes conquistadores, né? Aníbal, Átila, Alarico I, Gengis Khan, rei dos hunos, né? Esse pessoal, quando ele pensou e ia perguntar, o mentor falou: não, esse pessoal que você está pensando também não está nisso não, Kardec. Nós também foram atendidos, reencarnaram, fizeram diferente, ajudaram muito, combatendo o que eles fizeram de errado, e já estão também felicitados em outra situação. E o Kardec então já fica sem argumento e fala: meu amigo, quem é esse pessoal que está nessa situação? Fala: Kardec, aqui estão aqueles conhecedores do bem e da verdade, notadamente cristãos falidos, que têm a referência e o estímulo e o exemplo do Cristo Jesus, e deliberadamente agem contra a verdade e o bem.
Para esses, a reencarnação é muito difícil. Olha que coisa. Então, vem para nós o entendimento, por isso que nós falamos do entendimento da doutrina espírita, que abre um leque de luz, um farol de luz para a nossa vida, nos dá as respostas, quase todas que a gente precisa. A gente pega o livro dos Espíritos, tem lá 1018 perguntas e respostas, algumas edições falam em 1019, que parece que tem cura da 1010 para 1012, na realidade são 1018 perguntas e respostas que nos respondem tudo. Fora mais 420 livros do Chico Xavier aí, que a gente vai precisar de 4 encarnações para ler cada 100 de cada vez, viu, Elias? Já leu 100 já? Não. Então você vai precisar de mais de 4, então nós todos. Que, gente, a gente pega uma folha dessa aqui do Emmanuel, é uma receita de vida para a vida inteira. Você pega esses livros do Chico aqui, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz. Esses 5 livros, 6 livros, dá mais ou menos, já estive olhando isso lá, beleza? Dá mais ou menos 965 versículos. Por quê? Cada lição dessa é um versículo da Bíblia. O pessoal fala assim, Espírita, a Bíblia deles é outro, é o Evangelho segundo o Espírito. Eles não seguem a Bíblia, não. Eu citei 5 livros aqui do Chico e tem 420. Até agora. Não vai. Dessa vez, dessa encarnação, ele não vai fazer mais. Só lá ele pediu até um tempo para o lápis lá, mas quando ele chegou de lá, né? Quem já viu a mensagem que o Divaldo recebeu da Dona de Anjos da chegada do Chico para vocês não viram? Não, eu tenho isso lá salvado no meu arquivo. Você já. Gente, o Jesus, o Chico Xavier, bom, primeiro Chico, eu vou dando fazer parte disso, mas é interessante isso. O Chico um dia perguntou para o Emmanuel, ele falou assim, o Emmanuel, ele não fala assim, ele fala assim, Emmanuel, é devagar, aquela assim, Emmanuel, quando eu morrer, você vai estar me esperando lá? Aí o Emmanuel falou assim, Chico, eu não sei o que eu vou estar fazendo, às vezes eu estou ocupado, você procura um centro que você vai aí, né? Eu falei, poxa, mas Emmanuel, né? Ele não dá moleza, né? Mas o Chico falava que quando ele fosse, meu irmão ia reencarnar, que era a dele. Parece que eu já reencarnou. Então, mas aí a brincadeira, rapaz, lógico que o irmão não falou isso, né? Quem foi que recebeu Jesus? Vai. Vocês entram no Google, depois foi na mensagem de Joana de Ângeles, recebida por Divaldo Franco, Jesus recebendo o Chico Xavier do lado de lá. Jesus recebeu o Chico Xavier. Né? Então, o Evandro podia estar ocupado, Jesus que esperou ele. E quando ele chegou de lá, Jesus fala para ele que ele dá um tempo no lápis e descansar um pouco. Não fala para missão cumprida, não. Esquece o lápis um pouquinho e descansa um pouco. Né? Mas então, Chico Xavier chegou de lá, né, recebido por Jesus. E nós, então, nessa situação que a gente está, a gente vem para cá para ter esse entendimento. Voltando à questão de novo aqui, de quem estava nesse curso lá de sofrimento que a gente estava falando do Kardec, né? Então, aqueles, por isso que nós, conhecedores da doutrina espírita, a gente não pode atestar depois de lá o desconhecimento. Eu não sabia que tinha reencarnação, eu não sabia que Jesus não era Deus, eu não sabia que Deus não pune, né? A gente sabe disso. E a gente, construtor do nosso estímulo, a gente espera, gente, o nosso processo é amar. É amar. Nós vamos pegar pessoas, às vezes, que antipatizam com a gente, que a gente antipatiza, e vão pegando as mais fáceis, vão ligando, sabendo como é que está, orando pela pessoa. E nós viemos aqui para amar. Nós viemos aqui por orgulho e egoísmo. Devemos sair daqui sem esse orgulho e egoísmo, comendo. Vamos sair prontos já. Jesus sabe disso, não espera de nós nenhum espetáculo de grandeza. Jesus espera que a gente abra como Emmanuel, como Paulo, como Estevão, como Abigail, como Cira de Medeiros, como Luiz Possanufo, São Francisco, Padre Teresa, Irmã Dulce. Ninguém espera que a gente saia de cá como Johnny, como Eleusa, como Rosane, tem mais, sendo da Cipalena, Eric, Cipalena. O Érico, eu não sei se você falou assim, eu nunca vi falar, eu estou bem. Silva, era Silva Gaia, entendeu? É um negócio poderoso. Não tem mais, não? Será Cipalena? Tem não. Eu sabia, meu avô falou que não tinha. Mas então, né, gente, a gente tem tudo, essa questão nossa, então,
de ter esse conhecimento e saber de tudo isso, deve nos ajudar a conviver melhor com as pessoas. A gente está hoje num processo, por exemplo, que se a pessoa não concordar comigo, é meu adversário, inimigo, não é nem adversário não, politicamente, fulano vota em A, o outro vota em B. Vota em quem você quiser. Você acha que o B é melhor, tomara que ele seja melhor mesmo. Mas você vota no A, tomara que ele seja melhor. Né? Você não vai torcer para o avião cair, porque você está dentro dele, né? É lógico que não, você está lá dentro. Se o piloto cair, você está enrolado. Então, quem vota em quem quiser, a voto cada um. Agora é lógico, você vai fazer uma análise, aí é cada um. Né? Você vai fazer uma análise, isso aqui, fazer um levantamento, vai chegar à conclusão sua. Ah, beleza, não é errado. Não, B, beleza, é D. E a gente vê depois, né? Se acertou ou não, o que é que vai. Mas esse é outro detalhe. Esse pessoal também não está com as regras de tudo. Por trás está Deus, está Jesus, Jesus está nele, né? As pessoas falam que faz, acontece, vou fazer isso, vou fazer, faz nada, Deus não sentiu, né? Então não tem nada disso, está tudo na mão de Deus. Se acontece, Deus deixa a coisa acontecer para nos ensinar, né? Tudo é ensinamento. Nós estamos numa sala de aula, num planeta que às vezes funciona como penitenciária, às vezes como hospital, mas nós estamos de tudo como escola. Nós estamos aqui reaprendendo e amar. Então a gente tem que pegar esse entendimento e deixar de julgar as pessoas, deixar de criticar, porque todos nós temos defeito, né? Jesus deixou isso claro para nós. Quem é que voa a pedra que não tinha pecado para julgar a pedra, né? E fala que saiu os mais velhos primeiro. Né? Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um está fazendo o que pode, do jeito que dá conta. Ah, mas então a pessoa invade o meu espaço, invade o meu direito, está tudo bem, porque eu sou espírito. Não, não é isso não. Quando Jesus falou, se alguém bater na sua face e oferece a outro, não é você deixar ser inconfetiado, é você não vingar. E a vida não precisa que a gente se vingue, não. A vida tem recursos muito mais eficientes e eficazes para reordenar as nossas situações, que a gente não precisa vingar, não. Deixa que a coisa vai. E para quem está fazendo, para quem está complicando, está ofendendo, está prejudicando os outros, se você olhar, segundo o Grande, você olhar os pés estão sangrando, pelo caminho que a pessoa está tendo que percorrer. Lógico, pela ignorância. Ninguém é mal. Os Agostinhos falam isso. Não existe maldade. Maldade, o substantivo. Não existe maldade como existe a maldade. Não existe o mal. Existe ignorância. Santo Agostinho já falava isso. A maldade não é mais do que a ausência da maldade, como a escuridão, a ausência de luz, só isso. Né? Parece fácil, mas é mais ou menos. E aquilo que a gente às vezes critica hoje, talvez ontem a gente estava fazendo isso. E a gente queria que as pessoas fazer com os outros agora. Por isso que a gente vive socialmente família. Nossa família é a base de tudo. Aí eu tenho que, né? Aí eu tenho que aprendizado maior. Então, por isso que o Kardec veio então desse pessoal, o rapaz, o mentor pensa onde o Kardec, quem que está ali naquele fosso. Ele fala assim, por isso que lá, e nessa história real que o Kardec viu isso, quando o rapaz falou isso para ele, o Kardec acordou, levantou e foi, ele estava montando aí no livro dos Espíritos, ele levantou e foi fazer, escreveu a pergunta 642 do livro dos Espíritos, para o homem, para ser grato a Deus e ter a sua salvação, basta não fazer o mal. E os Espíritos respondem, não somente não fazer o mal, mas também fazer o bem, porque a gente passa a ser responsável pelo mal, pelo bem que a gente não fez. Aí ele termina a lição, Humberto de Campos falando, meu amigo, que por tudo isso, realmente o Espírita vai querer ter o bem, um entendimento diferenciado das outras religiões, embora não comparando nenhuma, dos nossos irmãos que têm outro entendimento religioso, porque a doutrina espírita, efetivamente, como consolador prometido, né, nos abre um campo de entendimento maravilhoso. Depois disso, então, para a gente caminhar para o encerramento, já até 15 para as horas, a gente caminhar para o encerramento, a gente viu então essa situação da importância da doutrina espírita, e a gente vai ver agora, dentro da nossa escola, as situações do nosso projeto que nós participamos, do que a gente, dos testemunhos, do obstáculo que todos nós passamos. A gente vai lembrar que Jesus, ao carregar a cruz, passou num determinado momento, chegou o Simão, se ele deu lá, e ele foi constrangido a pegar a cruz de Jesus não estava conseguindo mais carregar a cruz, e ele estava olhando para baixo. Quando o rapaz pega, Jesus questionando não, mas Jesus reflete sobre todo o amor que ele trouxe, né, e ser
colocado numa crucificação, que é uma coisa que veio da Pérsia, só para os piores marginais, as piores pessoas eram que eram crucificadas. Por isso que tinha lá também 2 ladrões lá, né? Junto com ele, os maiores marginais que eram crucificados, e daí Jesus questionando sobre isso. Quando ele levanta a cabeça, e aqui é interessante, ele vê também as boas pessoas também com cruzes. Olha que coisa interessante. Ele vê, por exemplo, Joabe, que era o incensador, com a sede de ouro, gritando para crucificar, cuspindo, totalmente desequilibrado, com a sede de ouro, carregando a cruz de ouro, porque ele, amigo de Anás, nas questões do templo de Jerusalém, ele vê ao lado de Joabe, Apolônio, carregando a cruz da luxúria, com vermes correndo o seu organismo. Ele vê depois Caleb, também com uma cruz escondida, escondendo assassinatos, homicídios que ele tinha feito também, carregando a sua cruz também. Ele vê depois Amós, que é o problema orgânico, se sustentando em 2 muletas. Depois ele vê José de Arimateia, que era um amigo de Jesus, carregando a sua cruz, um cara discreto, boa pessoa, mas carregando a sua cruz de deveres políticos dele, que era político. Depois ele vê Nicodemos também, carregando a sua cruz. Aquele mesmo Nicodemos queria saber o que fazia para entrar no reino dos céus, carregando essa cruz da vaidade. Então, Jesus percebe que cada um tem a sua cruz, não a cruz do sofrimento, a cruz do pagamento, a cruz da dor, a cruz da punição de Deus em nós, a cruz das nossas necessidades, cada um com a sua cruz, carregando, nós sim, não temos a cruz, lógico, né, a cruz material, a cruz, mas a cruz não material, das nossas dificuldades, dos nossos testemunhos que nós pedimos, né? E essas mulheres se apresentam para Jesus e falam: Senhor, que será de nós agora? Como te lembramos, Senhor? Né? Fica assim de nós. Jesus olha também, elas também estavam com as cruzes. Maria de Cleófas estava com a cruz da enfermidade dolorosa. Maria de Magdala estava com a cruz da tristeza. Joana de Anjos estava com a cruz do casamento infeliz. Jesus está falando: mulheres, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmos. E chegará o tempo em que lamentareis os ventres que geraram filhos e os seios que lamentaram. Porque se fazem isso com lenho verde, o que não farão com lenho seco? Olha o que Jesus fala. Se fazem isso com lenho verde, o que é o lenho verde? É o lenho da seiva, é o lenho que tem seiva, que tem vida, que dá flores, que dá frutos. Que era ele se colocando como lenho verde, que era lenho verde, que realmente, se fazem isso com lenho verde, que não farão com lenho seco. Dessa forma, então, depois Jesus levanta e continua o seu caminhar com a cruz do seu destino. Né? E, finalizando, ele chega, após crucificado, se volta a Deus e fala: Pai, perdoa-os. Primeiro ele fala: Pai, por que me abandonaste? A gente pode falar isso outra vez, né? Jesus falou, Eli, lama sabachthani, é interessante, ele falou em hebraico, que Jesus não falava aramaico, agora a gente fala, isso é interessante, isso aqui é Salmo 22, mas Jesus pede e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando Nicodemos, no encontro de Jesus, na espiritualidade, pergunta para ele: por que, Senhor? Uma série de perguntas que Nicodemos faz, a última, ele faz: Senhor, por que o Senhor pediu perdão aos seus crucificadores, às pessoas que te cuspararam, te açoitaram, te colocaram a coroa de espinhos, te ofenderam? Por que o Senhor pediu perdão a Deus por eles? E Jesus responde, finalizando: Nicodemos, meu amigo, justamente ou efetivamente por não saberem o que estavam fazendo, o que Jesus fala? São dignos de maior compaixão. Olha que beleza. Esse é o nosso diretor da nossa escola. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus. Esse é que está no meio, no timão do nosso mar, da nossa vida, do nosso destino. É esse que falou, que entende a nossa ignorância, e entendendo a nossa ignorância, nos vê dignos, não de pagar, de sofrer, mas nos vê dignos de maior compaixão. Lógico, Deus não nos pune, mas nos educa. O Pai zeloso, como o Pai que nos ama, ele nos educa para o nosso melhor, como um bom Pai, como uma boa mãe. Mas somos dignos de maior compaixão. Com isso, a gente pode se sentir amparado e assistido. Dar a cabeça, seguir em frente, certo, que vitoriaremos, cada um de nós,
sobre nós mesmos, alcançando o que nós viemos buscar aqui mais essa vez e avançando no nosso destino fatal de felicidade sem mescla, porque o projeto definitivo não é nosso, é de Deus, ninguém pode dividir diferente ao Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe e agradecer a Ele, acima de tudo, a casa mais uma vez, pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de cada um de vocês, pela paciência igualmente. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje. Muito obrigado.